Vamos ver como está a previsão do tempo para Foz neste fim de semana. No sábado, o dia de sol e pode ocorrer geada durante a manhã, mínima de 2 e máxima de 17 graus. No domingo, o dia de sol e não há possibilidade de chuva, mínima de 6 e máxima de 19 graus. Na segunda, o dia de sol entre nuvens e não chove, mínima de 9 e máxima de 20 graus. Todos os trabalhadores merecem conhecer quais são os seus direitos, para desta forma diferenciar o que é legal e o que é trabalho abusivo e até considerado escravo. A matéria a seguir explica que mesmo nos dias atuais, com tantas leis, o abuso de serviços acontece e deve ser denunciado. A reportagem é de Ana Hurst. O trabalho escravo é considerado por muitos como uma atitude em que priva os cidadãos de sua liberdade. Porém, o conceito desse termo para o Ministério Público do Trabalho vai muito além disso. Um exemplo é o trabalho de servidão por dívidas. O procurador Fabrício Gonçalves nos explica um pouco mais sobre esse tema. O artigo 149 do Código Penal, ele traz a figura do chamado trabalho em condição análoga a de escravo, ou comumente utilizado o termo trabalho escravo. Ele não é só aquele trabalho em que você priva a pessoa da liberdade. Isso também é trabalho escravo, mas não é só isso. O trabalho escravo também envolve aquelas situações de jornadas extenuantes, quando a pessoa é submetida a jornadas elevadíssimas, levando inclusive a danos graves à sua saúde. Quando há servidão por dívida, ou seja, a pessoa contraiu muitas vezes dívidas, mas dívidas injustas, dívidas que não deveriam sequer existir, que o empregador inventa. Às vezes a pessoa necessita também da vendinha daquele empregador, né, com alguns mantimentos básicos e colocam preços absurdos. Em razão disso, a pessoa vai cada vez mais se endividando e não consegue sair do lugar. É chamada servidão por dívida. E também tem aquela situação em que as condições degradantes do local são tão absurdas que são equiparadas a de um escravo. Se pegasse um escravo no século XIX e colocasse no mesmo local, ele não sentiria muitas diferenças. E nós deparamos com várias situações em que trabalhadores estão submetidos a essas condições degradantes, alvitantes, inaceitáveis e inadmissíveis para a dignidade humana. Do lado do trabalhador, os principais atingidos por essa situação são homens, jovens, que pertencem à classe baixa, e os empregadores geralmente são os que habitam em zona rural. O que nós temos percebido do lado do trabalhador, principalmente com a ferramenta que foi lançada recentemente do Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o chamado Observatório Digital do Trabalho Escravo, constatamos que muitos trabalhadores que são submetidos a essa condição análoga de escravo, ou que retornam a essa condição análoga de escravo, são pessoas pobres, muito pobres, ou oriundas de locais bastante pobres, vamos dizer assim, principalmente a figura do gato, que é aquele indivíduo que faz a intermediação na contratação nesses locais pobres, levando para outros locais onde vai prestar o serviço. E quando o trabalhador chega lá, que se depara com a triste realidade que ele vai ser submetido. Quanto os empregadores, tem acontecido muito na zona rural, mas não é exclusivo dela. Não é exclusivo daquela visão que se tinha das fazendas, ou melhor, da zona rural. Tem acontecido muito nas áreas urbanas também, principalmente no setor têxtil, envolvendo imigrantes, como o caso dos bolivianos em São Paulo. Com o objetivo de coletar dados das ocorrências, o Ministério do Trabalho lançou um programa chamado Observatório Social. O Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil é um programa lançado com o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com o objetivo de coletar os dados das ocorrências de trabalho escravo, das pessoas que foram resgatadas, e justamente ter essa planilha aqui, esse mapa demonstrando os locais que foram atingidos, e justamente em razão desses dados poder até elaborar políticas públicas e saber qual é o grupo, quais são as pessoas que estão sendo mais atingidas pela essa chaga do trabalho escravo no nosso país.
As denúncias podem ser feitas de diversas maneiras. Uma delas é a internet. Esta é considerada uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia, não só para pesquisas, mas também para as denúncias. Hoje, até pela evolução digital, as denúncias têm ocorrido de várias formas. Muitas vezes o próprio trabalhador se dirige a uma instituição pública, especialmente o Ministério Público do Trabalho, e faz a denúncia, ou seja, ele pode fazer a denúncia aqui na nossa instituição, Ministério Público do Trabalho. Muitas vezes ele se dirige a outra instituição e essa comunica ao Ministério Público do Trabalho. E também acontece aquelas situações que o trabalhador consegue fazer pela via da internet. Ou seja, ele vai nas páginas do Ministério Público do Trabalho e faz a denúncia. Mas assim, não é exclusivo disso, pode chegar de várias outras formas. Mas curiosamente tem sido comum a denúncia até mesmo pela via da internet. Dentre diversas campanhas do Ministério, há também uma revista em quadrinhos para que as crianças aprendam e levem para casa o conhecimento adquirido. E uma forma de atingir, uma forma de criar, de levar essa conscientização à população é através também das crianças. As crianças se interessam muito pela figura do MPT em quadrinhos e justamente elas acabam levando para dentro de casa essa revistinha e acaba, de certa forma, discutindo, levando para o seio familiar essas discussões a respeito das violações trabalhistas, dos direitos trabalhistas. Então, é uma das formas, né? O Ministério Público do Trabalho tem várias campanhas, mas essa é uma importante e uma campanha muito bonita e uma forma de atingir as famílias, os trabalhadores e a população de modo geral sobre a importância dos direitos trabalhistas. O Bloco Foz do Iguaçu completa 103 anos.